Olá, meu nome é Samuel, eu sou aluno de Sistemas de Informação e nessa videoaula vou falar um pouco sobre MPLS. MPLS, que é Multi-Protocol Label Switching, ele é um framework definido pelo IETF, Internet Engineering Task Force, que proporciona designação, encaminhamento e comutação eficiente de fluxos de tráfego através da rede. Ele combina as vantagens da camada 2 e 3 do modelo OSI, que são as camadas de enlace e rede, contando com a simplicidade da comutação de pacotes e a inteligência e organização de roteamento. O MPLS utiliza o roteamento IP tradicional para anunciar e estabelecer a comunicação na topologia de rede. O MPLS trabalha acima dessa topologia, predeterminando os caminhos de dados, onde essas informações são codificadas em rótulos que possam ser entendidos pelos roteadores. O caminho estabelecido entre um ponto ao outro na rede é chamado LSP, Label Switched Path, ou caminho de comutação de rótulos. Um LSP é definido por uma sucessão de rótulos atribuídos pelos equipamentos localizados na borda da rede, entre o destino e a origem. Tanto a atribuição dos rótulos aos pacotes de dados como o estabelecimento de um LSP são funções executáveis pelos roteadores LER. No núcleo da rede, os equipamentos de alta velocidade, conhecidos como LSRs, tomam a decisão de encaminhamento dos pacotes de dados, baseando apenas no rótulo do pacote atribuído pelo LER, não levando em conta o restante do cabeçalho. Temos no MPLS o roteamento salto a salto, que considera-se cada ponto da rede como um salto. Neste, cada equipamento MPLS do núcleo seleciona o próximo ponto da rede por onde o pacote passará, baseando-se em uma classe de equivalência de envio, conhecida como FEC. Cada FEC descreve um grupo de pacotes do mesmo tipo, onde os pacotes de um mesmo tipo possuem o mesmo tratamento de roteamento na rede. Uma FEC pode se basear em um endereçamento IP, rota ou um requerimento de serviço por pacotes. Quando um caminho é sinalizado e estabelecido na rede, cada equipamento MPLS constrói uma base de informações de rótulos conhecida como LIB. A LIB nada mais é do que uma tabela onde se especifica como e por onde encaminhar um pacote. Essa tabela associa cada pacote à sua FEC correspondente e indica a qual porta do roteador o pacote deve ser encaminhado. Conexões são sinalizadas e rótulos são distribuídos entre os equipamentos em uma rede MPLS, devido à utilização de um ou mais protocolos de sinalização. Dentre eles estão o LDP e o RSVPTE. A função de um protocolo de sinalização é permitir que um LRS distribua um rótulo, tornando-se o responsável real pelo estabelecimento dos LSPs na rede. O LDP é o sinalizador de protocolo mais utilizado nas redes MPLS atualmente, especificado IETF, conforme a recomendação RFC 3036. O LDP define uma série de procedimentos utilizados pelos equipamentos para a troca de rótulos e o mapeamento do fluxo de informações. Ele é utilizado geralmente para sinalizar as extremidades da rede MPLS, ponto crítico devido ao tráfego de entrada na rede. Essa sinalização é exigida quando se estabelece VPNs MPLS, por exemplo. Nesta figura temos uma típica rede MPLS e seus elementos principais. O centro da nuvem representa a rede MPLS na prestadora de serviço. Todo o tráfego de dados dentro dela é rotulado. O tráfego que está fora da nuvem, entre a nuvem e a rede, não é rotulado. Pacotes IP, por exemplo. Ao ingressar na nuvem, os pacotes são rotulados pelo LER, o qual adiciona o cabeçalho MPLS ao pacote de dados. Ao sair da rede, o pacote de dados sofre o processo inverso, tendo o cabeçalho MPLS removido pelo LER, mais próximo ao destino. Os equipamentos centrais da nuvem comutam salto a salto os pacotes de dados, utilizando apenas como parâmetro o cabeçalho MPLS. O encaminhamento de um pacote MPLS contrasta totalmente com a conectividade das atuais redes.
Cada pacote é analisado em cada base, salto a salto, onde o cabeçalho da camada 3 é checado e uma decisão independente do encaminhamento do pacote é tomada, baseada na informação do algoritmo de roteamento da camada de rede. A arquitetura do encaminhamento de rótulos MPLS é dividida em dois componentes, o componente de encaminhamento e o componente de controle. Utilizando os protocolos de roteamento padrões, o componente de controle é responsável por realizar a troca de informações com outros equipamentos adjacentes, mantendo a tabela LIB sempre atualizada, além de executar o transporte do pacote na rede, utilizando informações a partir da LIB, que é mantida em cada equipamento. O componente de encaminhamento é responsável por criar e manter a tabela LIB. Ele examina a informação contida no cabeçalho do pacote e faz uma busca na LIB para que consiga estabelecer uma associação entre o pacote e o rótulo particular. A LIB consiste em uma sequência de entradas que são utilizadas no encaminhamento dos pacotes. Essa sequência de entradas é criada de acordo com as FECs e os rótulos associados a elas. Essa tabela é responsável pelo encaminhamento dos pacotes dentro da rede MPLS. Dentro de uma rede MPLS destacam-se dois elementos de redes primordiais para o bom funcionamento e a qualidade nos tráfegos de dados: os equipamentos de borda e os equipamentos centrais. Os equipamentos podem ser tanto roteadores quanto switches ATM. Em suma, todo dispositivo LER, na verdade, é um LRS. Conceitualmente, o diferencial do LER para um LRS é a sua localização na rede, que também implica em sua funcionalidade. O LSR pode ser conhecido também como ATM e LSR. Ele é responsável por executar o roteamento IP e o encaminhamento do rótulo no control plane, utilizando mecanismos tradicionais de encaminhamento ATM de pacotes no data plane. Ao utilizar switches ATM, uma atualização de software é realizada para que o seu funcionamento se ajuste à execução do componente de controle. Temos a arquitetura básica de um LSR executando o roteamento IP. Todos os pontos de rede MPLS utilizam um ou mais protocolos de roteamento IP, efetuando a troca de informações de roteamento IP com outros pontos da rede MPLS. Em um equipamento MPLS, a tabela de roteamento IP é utilizada para trocar informações entre equipamentos adjacentes, passando informações sobre rótulos designados a sub-redes individuais que estão contidos em suas tabelas de roteamento. Com isso, fazendo com que todos os equipamentos saibam quais redes cada equipamento adjacente conhece. Essa troca de informações de tabela pode ser feita pelo protocolo recomendado pela IETF, o LDP, um dos mais conhecidos e utilizados. Um LER é o equipamento responsável por executar a inclusão ou exclusão de rótulos nos pacotes de dados que transitam nas redes MPLS. Por estar conectado diretamente a um equipamento não MPLS e possuir a função de rotular os pacotes de dados, um LER é diferenciado conceitualmente de um LRS, mas fisicamente ambos podem ser o mesmo tipo de modelo de equipamento. Um LR, conforme a figura, expande a arquitetura de um LSR adicionando componentes ao data plane. O pacote de dados vindo de um equipamento não MPLS pode ser um pacote de IP puro que será rotulado pelo LER, que será rotulado pelo LER, ou pacote já rotulado, onde em ambos os casos serão encaminhados ao próximo ponto da rede MPLS. Para o pacote que já chegar rotulado por um equipamento não MPLS, o rótulo é removido e é efetuada uma busca através da camada de rede, a localização do equipamento não MPLS. Todo o pacote entra na rede MPLS através de um LER de entrada e sai da rede através de um LER de saída. Este mecanismo cria o que é conhecido como um caminho de troca de rótulo, que basicamente descreve o conjunto de LSRs através do qual um pacote rotulado deve atravessar para chegar a LER de saída para uma determinada FEC. A FEC executa a ação de agregar o tráfego
fazendo com que haja um tratamento idêntico às determinadas classes de tráfego. Uma maneira de sua atuação, por exemplo, em um LSR de origem, é fazer com que ele utilize um único LSP para todo o tráfego que possui o mesmo ponto de saída da nuvem, independentemente do seu endereço de destino. Existem dois tipos de elementos que a FEC utiliza como parâmetro: o prefixo de rede, possuindo um tamanho entre 0 e 32 bits, e o endereçamento do nó, que é um endereço IP. Um elemento FEC pode ainda possuir informações adicionais sobre a origem do pacote, a carga do pacote, parâmetros de qualidade de serviço e procedência do pacote, definido no campo TOS. Cada entrada na tabela LIB é uma FEC em potencial. Uma situação extrema seria um LER atribuir uma FEC a cada entrada em sua tabela LIB e solicitar ao próximo salto um rótulo para estas FECs. Em outras palavras, esse procedimento causaria um desperdício de rótulos. O rótulo, de acordo com a recomendação RFC 3031, é definido como um identificador por tamanho fixo, definido em 32 bits, e fisicamente contíguo. O rótulo MPLS deve ser inserido em um pacote de dados depois de qualquer cabeçalho da camada 2 e antes de um cabeçalho da camada 3. Uma estrutura de encapsulamento MPLS possui os seguintes campos: um rótulo de 20 bits, um campo experimental de 3 bits utilizado para classe de serviço, um campo TTL Time to Live de 8 bits que fornece funcionalidades de TTL IP convencional, um campo B de 1 bit utilizado para suportar uma pilha hierárquica de etiquetas, informando se o cabeçalho ao qual ele pertence é o último da pilha MPLS. Um empilhamento de rótulos MPLS permite que redes MPLS distintas troquem informações sem se preocupar com rotas interdomínio. O processamento de um pacote rotulado é totalmente independente do nível de hierarquia dos rótulos, ou seja, o nível de rótulo é irrelevante para o LSR, onde o rótulo do topo sempre será a base, abstraindo-se aos demais rótulos que podem haver abaixo dele.